Olá, eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Nicole. Hoje nós estamos aqui na empresa Só Morangos, que fica localizada no Caminho do Vinho, para contar um pouco da história, dos desafios e da estrutura do local. Nós vamos entrevistar a Giovana, que é uma proprietária aqui da Só Morangos. Poderia nos contar o nome do empreendimento completo? O nome aqui da nossa propriedade é Só Morangos. Qual que foi a data de abertura? Não tem exatamente uma data definida, mas a gente começou a trabalhar com turismo aqui na propriedade, né, mais ou menos em 2016, no começo de 2016. Certo. E como foi participar desse projeto do Caminho do Vinho? Eu acho que foi bem assim gratificante saber que assim, aonde a gente se criou, né, onde os meus pais, os meus avós nasceram e se criaram, se tornou isso que é hoje, né? As pessoas virem aqui para ter o lazer delas aqui também. Perfeito. Vocês têm fotos do início do empreendimento? Porque eu acredito que não era assim. Acho que vocês foram construindo aos Melhorando ao longo poucos. do tempo. Sim, a gente tem algumas fotos do início, mas não de todas as partes que a gente melhorou, né? Quando iniciou o empreendimento, quais eram os objetivos de vocês? No começo era a gente fazer a venda do nosso produto, que já era um pouquinho mais diferenciado, para o consumidor final. Então a gente vendia sempre para o Ceasa, mas lá não tinha distinção ainda assim, se o morango era melhor ou pior, o preço era todo o mesmo. E a gente sabia que tinha uma qualidade melhor de frutas e a gente queria explorar isso, né? Explorar essa qualidade melhor que a gente tinha. Então seria vender direto para o consumidor esse morango de melhor qualidade. Tem alguma história do número de visitas, clientes que vocês receberam no início e ao longo do tempo e hoje? Não, a gente não tem números, mas a gente consegue ver muito a evolução, assim. A gente estando aqui dentro, né, a gente vê muito essa evolução ao longo do tempo, de como foi o movimento aumentando, né? Até porque foi crescendo o negócio, né? Acredito que no começo era um pouco menor o número e depois foi crescendo gradualmente. Isso. O empreendimento mudou desde o início? As mudanças ocorreram? Você acha que mudou muito? Eu acho que sim, porque a gente acabou voltando mais para uma experiência do cliente de vir fazer a colheita, né? Então, assim, antes colhia só na caixinha, daí a gente comprou a cestinha, comprou a tesoura para ele cortar o moranguinho, o chapéu para incrementar a colheita dele. Então, a gente voltou muito para essa parte de experiência do cliente e, mais produtos à base de morango. Que antes era só morango fresco, morango congelado e as geleias. Então, a gente fez mais sabores de geleias, fez as sobremesas também e explorou nessa parte de leque de produtos. E agora eu vou fazer algumas perguntas referentes à estrutura da empresa, tá? Quantos funcionários tinham no início e atualmente na base? No início, a gente tinha 4 funcionários que ficavam responsáveis pela parte do cultivo do morango. Então, colher, fazer a limpeza das plantas, tudo relacionado ao cultivo. Hoje em dia, nós estamos também com esses mesmos 4 funcionários lá, mas a gente tem mais alguns para ajudar no atendimento aos finais de semana. E como que é dividida essa tarefa entre todos os funcionários? Vocês têm um organograma ou... Cada um meio que tem mais ou menos a sua função. Então, nós temos a parte do cultivo do morango, então eles ficam responsáveis só pelo cultivo e manutenção da propriedade. Então, cortar grama e coisas do tipo. E a gente tem a parte das atendentes, que daí elas ficam na parte do atendimento ao público, no caixa, na porta da estufa para fazer o colheitado. E quais são os principais cargos que vocês têm aqui dentro? Vocês têm esses cargos assim bem divididos? Nós teríamos a parte dos cultivadores de morangos na estufa, nós temos a parte das atendentes, e daí eu, meu pai e minha mãe que ficamos mais na parte de gestão. Então os 3 estão ali juntos na parte da gestão. Vocês têm algum tipo de planejamento estratégico que a empresa adota? Não temos ele assim escrito, bem definido, né? A gente tem assim algumas metas que até daqui um ano a gente gostaria de fazer tal coisa e tal, mas a gente não tem esse plano descrito. Vocês realizam algum tipo de treinamento com esses funcionários ou já exigem que eles tenham? Não, a gente não exige experiência, nada do tipo, e a gente faz um treinamento, digamos assim, básico nosso mesmo. Então, eu gostaria que você
falasse tal coisa dessa forma, ou eu gostaria que você colhesse o morango dessa forma, mas não é nada assim profissional, digamos. E para finalizar, como que a empresa lida com a gestão financeira e de recursos? Nós temos planilhas e a gente faz esse balanço financeiro, né? Então, mas por enquanto ele é feito por nós mesmos. Muito obrigada. Agora nós vamos falar sobre os desafios que tem na empresa. Quais são os principais desafios enfrentados pelo empreendimento atualmente? Eu acho que um desafio, mas não é tanto culpa externa, digamos assim, é a sazonalidade do morango. Então ele tem uma produção às vezes muito grande no verão e uma produção muito pequena no inverno. Mas a gente tem uma demanda meio constante durante o ano todo. E não tem muito como a gente manejar isso por conta que é muito dependente do clima. Como que a empresa se adapta aos desafios e às mudanças que a gente tem hoje em dia? Eu acho que a gente acaba pesquisando, vendo qual que é o perfil que o consumidor, por exemplo, está mais engajado no momento, né? E acaba se adaptando mais ou menos àquilo. Por exemplo, teve a febre do morango do amor há um tempo atrás, então a gente acabou fazendo o morango do amor para ter para venda aqui. Mas agora, como já passou, então a gente já não está mais fazendo, né? Então a gente acaba tentando acompanhar principalmente as tendências pelas redes sociais. Quais são as estratégias que vocês têm para atrair novos clientes? A gente trabalha mais com marketing, principalmente no Instagram, então, ou faz postagens, né? A gente não trabalha por enquanto com os blogueiros, né? Fazer assim, uma divulgação muito massiva, porque a gente acha que acaba trazendo muita gente de uma vez só e a gente não consegue atender todo mundo com excelência, né? Então a gente faz os nossos próprios posts, assim, para tentar engajar um pouco mais o público. E para finalizar, como que vocês fazem a definição de preços do produto? A gente vê todos os nossos custos que a gente tem, já incluído produtos, a mão de obra, né? E coloca uma certa porcentagem em cima. Exceto a parte do folha e talho, por exemplo, que é uma experiência, então a gente tem um pouco mais de custos em cima deles, considerando que a pessoa ela vai entrar na estufa para colher o próprio morango, às vezes ela vai tirar um moranguinho, mas ela, depois que ela tirou ela não gostou, ela vai deixar aquele morango lá, tudo isso é prejuízo pra gente, né? Então nisso daí tem um pouquinho mais de custo. Agradecer também a professora Iomara pelo trabalho, pela experiência que nos deu de vir até aqui e pela finalização.